Pessoal, agora a gente vai falar sobre meiose. A meiose é o processo que ocorre somente nas células germinativas, então nas gônadas, para originar os gametas. Os gametas vão ter um número haploide de cromossomos da espécie em questão, né? Então, haploide a gente fala como N, diploide 2N, certo? Então, a meiose vai ser importante para preservar o número de cromossomos diploide nas células, tá certo? Durante a meiose vai ocorrer apenas uma duplicação do genoma, né, do DNA, seguida de 2 ciclos de divisão, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, tá certo? A meiose 1 tem como característica uma prófase bastante longa e complexa, né? Então a gente tem algumas fases nas quais é subdividida a prófase 1 da meiose, ou então a prófase da meiose 1, tanto faz, tá certo? Essas fases aqui, nós vamos descrever elas agora na sequência. Durante a prófase 1 da meiose é que ocorre o crossing over, ou permuta, em que partes de cromossomos homólogos são trocadas entre si. E isso vai aumentar a variabilidade das características genéticas dos indivíduos dentro de uma mesma espécie. Então isso é muito importante. E isso não ocorre na mitose. Esses eventos só ocorrem durante a meiose, proporcionando variabilidade genética. Então, pessoal, a meiose é subdividida em 5 partes: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá certo? Leptóteno. Olha só aqui esse esqueminha aqui. O leptóteno é aquele bem no início. Você nem consegue ver muito bem as cromátides, né? Ele já se duplicou o DNA. Aparece apenas umas regiões mais coradinhas, que são nódulos do DNA, que chama cromômero. Tá? Mas isso não é importante para nós. Aqui o envoltório ainda está mais ou menos íntegro, ainda dá para ver o nucleo. Então é a fase mais inicial da prófase. O leptóteno, lepto, lembra de leptospira? Lepto tem a ver com o filamento, tá? Então é a fase que ele está mais alongadinho. O zigóteno é aquela fase em que vai começar a ter o pareamento dos cromossomos homólogos, né? Então houve a duplicação dos cromossomos, os cromossomos homólogos, né? Quando eles pareiam um do lado do outro, esse pareamento é chamado sinapse, tá? Sinapse é o quê? O pareamento é o contato entre eles. Eles vão estar pertinho um do outro. E esse pareamento é importante para a etapa que ocorre seguinte a essa, durante o paquíteno, que é a possível troca de partes entre esses cromossomos homólogos. Então, no paquíteno, os cromossomos, quando eles estão pareados, formando aquela estrutura de 4 cromátides, eles são chamados de tétrades ou de bivalentes. Tanto faz, tá certo? Então é nessa fase que vai ocorrer a permuta, a troca de partes entre os cromossomos homólogos. Aqui embaixo tem um desenhozinho, olha só, 2 cromossomos hipotéticos aqui, pareados em sinapse, né? Aqui, durante o paquíteno, vai ocorrer esse intercâmbio, essa troca, a permuta de partes entre cromossomos homólogos. Isso vai causar, olha só, uma variabilidade grande entre esses cromossomos, né? As trocas de partes aqui a gente vai ver pelas cores, tá certo? No entanto, a gente ainda não consegue visualizar bem isso, porque eles ainda estão muito próximos um do outro. Quando passa para a fase seguinte, que é o diplóteno, os cromossomos já começam a se afastar um pouco e a gente observa os locais onde ocorreu o crossing over, aqui ó, que são chamados de quiasmas. Então aqui a gente está vendo os 2 cromossomos homólogos, a região do centrômero dele aqui, ó, esse redondinho, as cromátides irmãs, e aqui a região onde teve o intercâmbio fica com esse aspecto aqui, ó, aqui na microscopia eletrônica, fica parecendo um X, né?
Então aqui mostra que houve uma troca entre esses cromossomos homólogos aqui, ó. Tá certo? Essas regiões onde houve a troca, pessoal, ela vai subindo, né? Vai em direção à extremidade do cromossomo, como se fosse um zíper abrindo durante a diacinese. E aí um cromossomo vai se soltando do outro pouco a pouco. Isso é o que a gente chama de terminalização dos quiasmas, né? Então esse quiasma está aqui, ó, ele vai subindo em direção à extremidade, esse aqui também vai subindo, né? Como se fosse um zíper separando, né? Depois que ocorreu a troca. Então, pessoal, os principais eventos da prófase 1 da meiose são o pareamento dos homólogos, que a gente chama de sinapse, e o crossing over, ou permuta. Esses eventos causam variabilidade genética, tá? E não ocorrem na mitose, tá certo? Então, o que é importante aqui? Você saber quais são os principais eventos e qual a fase que eles ocorrem. E a importância disso na formação dos gametas, proporcionando essa variabilidade. Daí para frente, pessoal, continua no processo da metáfase. Só que aqui vai ser os cromossomos estão pareadinhos, né? Estavam pareadinhos lá, os homólogos, eles vão, durante a metáfase, da mesma forma que lá na mitose, vão adquirir o grau máximo de condensação e eles vão ficar alinhados lado a lado no meio da célula. E aí vão vir as fibras do fuso e vão se ligar no centrômero, aliás, no cinetocoro, né, que está no centrômero, de cada bivalente, tá? Então, ele vai ligar a um par de cromossomos e não vai separar a cromátide aqui, vai separar cromossomos, né, os bivalentes, tá certo? Na anáfase 1, então, vai haver esse tracionamento para os polos dos cromossomos, né? E esse processo é chamado disjunção cromossômica. E assim vai estar reduzindo o número de cromossomos pela metade. Esse termo disjunção, às vezes ele denota alguns tipos de doenças genéticas, quando essa disjunção ocorre de forma errada, tipo um cromossomo foi para o outro lado e essa outra célula vai ficar sem ele, por exemplo, como ocorre em algumas síndromes. Né? Ocorre devido a essa falha na disjunção, algumas síndromes genéticas. Aí na telófase, pessoal, os cromossomos vão chegar aos polos da célula, o DNA ainda lá duplicado, já em número haploide, né? O envoltório começa a se formar, o centríolo se duplica. Só que aqui, pessoal, não vai ocorrer um pequeno intervalo, mas não vai ter novamente duplicação de DNA, não vai ter uma descondensação dos cromossomos, tá? Porque aí já vai entrar na prófase 2. Mas aqui só para ver um resumo, pessoal, de tudo que aconteceu durante a prófase 1, isso aqui é um esquema, tá em inglês, mas vocês conseguem entender exatamente tudo que está falando ali. Aqui, ó, um cromossomo, né? O outro cromossomo, as suas duas cromátides, no leptóteno, começa a formar se aproximar esses cromossomos e no zigóteno eles pareiam, né? Começa a formar uma estrutura aqui de proteína que liga esses cromossomos, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas isso ocorre, né? Forma-se uma estrutura entre os dois cromossomos. No paquíteno permite a troca entre as partes, porque eles estão bem juntinhos um do outro. E aí, depois do diplóteno e diacinese, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, então, pessoal, a gente também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Os eventos vão ser bem parecidos, só que é o seguinte, a prófase, por exemplo, ela é bem rápida, já que os cromossomos não ficam descondensados durante a telófase 1, assim que a membrana do envoltório nuclear se desfaz, ele já entra quase que direto na metáfase 2. Às vezes a prófase 2 nem existe direito. Ela é tão rápida que ela passa desapercebida. Na metáfase 2 vai haver agora a ligação dos microtúbulos nos cinetocoros e agora sim vai ocorrer a divisão do centrômero para poder separar as cromátides irmãs.
E a gente observa isso agora aqui na anáfase, né? Ruptura, né? A divisão dos centrômeros e separação dos cromossomos para os polos. E a telófase 2, a mesma coisa que você viu lá na mitose. Se forma novamente o envoltório nuclear, e aí no final, cada célula que sofreu meiose vai conter um grupo de cromossomos não homólogos. Então, pessoal, um evento importante aqui que ocorre na anáfase 1 vai haver a separação dos cromossomos homólogos, enquanto que na anáfase 2 vai haver a separação das cromátides desses cromossomos homólogos. Então, aqui ele está ilustrando, ó, cromossomos homólogos que sofreram permuta com quiasmas aqui, ó. A região do cinetocoro, apenas uma das cromátides irmãs vai ter o seu cinetocoro ligado ao microtúbulo, né? Que aí vai puxar as duas juntas. Aqui. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Tá? Então, quando ocorrer a anáfase, vai puxar esses dois cromossomos para um lado, né? Os homólogos para um lado e os outros para o outro. Aqui já ocorreu a permuta e tal. Já na anáfase 2, os microtúbulos dos cinetocoros vão se ligar nos dois lados aqui, né, nas duas cromátides, para poder separar, né, as cromátides irmãs indo para cada um para uma célula filha. Aí vai ocorrer a divisão do centrômero, tá? Então essa é uma diferença que, né, entre a anáfase da meiose 1 e da meiose 2. Esse aqui, pessoal, é um esquema geral de comparação entre mitose e meiose. Lá na mitose tem replicação do DNA? Tem. Só que daí para frente, né, existe uma diferença, porque na meiose vai ocorrer todo aquele processo de pareamento, permuta, né, separação dos homólogos para depois separação das cromátides. E aqui vai ser um processo bem mais simples. Então, pessoal, o que vai proporcionar a variabilidade genética é a segregação independente dos homólogos. O que significa isso? Igual aqui, por exemplo, a gente tem 3 pares de cromossomos homólogos nessa célula hipotética aqui. A distribuição dos homólogos durante a primeira divisão vai produzir, ó, segundo aqui, ó, 2 elevado a n diferentes gametas haploides no organismo com n cromossomos. Então, se esse aqui tem 3 cromossomos, 2 elevado a n, 2 elevado a 3, vai dar 8 diferentes possíveis combinações. Tá? Olha só, aqui a gente está vendo uma célula que tem cromossomos assim, pretinho, esse aqui, por exemplo, pretinho, verde e laranja. Né? Aqui tem o laranja, pretinho e o azul. Tá vendo as diferentes combinações possíveis? Isso aqui é a segregação independente dos homólogos. Essa combinação pode variar, né? A quantidade de gametas. São 4 gametas que resultam da meiose, não é, pessoal? Mas são 8 combinações possíveis no caso dessa célula que tem 3 cromossomos. Entendeu? Então, o indivíduo, se esse aqui, por exemplo, se esse laranjinho aqui faz de conta que é um cromossomo que tem um gene para olho azul. E no outro aqui, ó, se ele só tiver um gameta com esse gene e os outros todos não tiverem esse laranjinho, por exemplo, ele tem uma probabilidade menor de resultar num indivíduo com olho azul, entendeu? Então, se você considerar que cada gene carrega características, às vezes, no mesmo cromossomo, só que características diferentes, né? Isso aumenta muito a variabilidade. Você pode ter 4 gametas no final. Mas você tem 8 possibilidades para você ter esses 4 gametas. Tá certo? Outra coisa é a ocorrência de crossing over, de permuta. Né? A partir de um par de homólogos na prófase 1, ocorre a troca dos segmentos, né? Então vai haver um rearranjo dos genes nesses cromossomos. Né? Trocou. Esses 2 mecanismos aqui aumentam muito a variabilidade genética dos organismos que fazem a reprodução sexuada, que é o que ocorre no humano e nos animais.
né, nos animais domésticos, nos animais em geral, que a gente está estudando, certo? E esse assunto vocês vão estudar isso, mais detalhadamente lá na genética também. E é isso, pessoal. Deixando bem claro para vocês o seguinte: a meiose está sendo apresentada para vocês, mas ela não será cobrada nos exercícios e nem nas tarefas e nem na prova, tá? Ah, que boa notícia no final da aula, né? Também achei.